Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez aqui para nós darmos continuidade àquilo que lancei como proposta de trazer princípios de estudos da palavra, de interpretação da palavra de Deus. Como você lê e como você interpretar. Já quero dizer para todos vocês que estão me acompanhando que a minha maneira de gravar, ela é bem doméstica, tá bom? Eu não tenho a prática de chegar e montar um vídeo, né? Não, de forma alguma. Então vai do jeito que está. É no natural, tá bom? Aqui é no natural. Então, eu falei para vocês que nós íamos estudar aqui algumas lições, né? E essa é a primeira lição que eu quero passar para vocês sobre princípios de interpretação da Bíblia, né? Ou seja, a hermenêutica, né? Hermenêutica. A hermenêutica, ela é uma ferramenta, né? Como alguns dizem, é uma ciência para você começar a interpretar os textos sagrados. Então, é olhando para essa ciência, é pegando essas ferramentas que eu vou começar a entender o que diz a palavra de Deus. Meus queridos, o que entristece o meu coração é de ver muitas pessoas hoje, né, em nome de uma posição eclesiástica, ir para frente de púlpitos, né, até mesmo internet, aqui no YouTube, televisão, né, elas simplesmente vão aplicar o que elas pensam, o que elas acham do que é a Bíblia Sagrada, né? O que é o texto sagrado. E infelizmente, muitos vão com o propósito apenas de usufruir da palavra ministrada, sem ter uma preocupação, de uma responsabilidade no que está falando, porque está lidando com pessoas, não é? Então, hermenêutica é essa ciência, né, que a gente estuda a palavra de Deus. A hermenêutica, irmãos, ela tem a hermenêutica, no nosso caso, a hermenêutica sacra, a hermenêutica bíblica, não é? Mas ela também vai para a área filosófica, para a filosofia. Ela também vai para a área do direito, né? Então, quando você estuda direito, né, eu estudei já direito, né, o meu sonho era ser um juiz togado, né? Mas depois eu deixei esse sonho para lá, de tantas frustrações, né? Mas a hermenêutica é exatamente essa ciência que nos leva a entender aquilo que foi escrito. Aquilo que foi escrito. Qual foi o propósito daquela escritura? Qual foi o propósito daquelas leis? Então a hermenêutica, ela nos leva a entender. Não apenas a ler, né? Não apenas ler, porque ler, todo mundo lê. A Bíblia todo mundo lê, pega a Bíblia Sagrada, abre e lê. Isso aqui é bom, isso aqui é fácil. E você lê como um devocional. Mas nós precisamos saber o que estamos lendo. Você lembra daquele texto? Quando aquele eunuco etíope, né, aquele africano, ele vai na sua carruagem e o anjo pede que Filipe vá até ele, corra, acompanhe, suba na carruagem e pergunte para ele. A pergunta foi essa: você está entendendo o que está lendo? E a resposta daquele homem foi: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Ou seja, ele estava lendo, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías 53. Ele estava lendo Isaías. Então ele pergunta: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Lê, eu leio. E assim são muitas pessoas que vivem dentro das igrejas. São muitas pessoas que até mesmo não são cristãos, mas essas pessoas, elas leem a Bíblia Sagrada. Tem a Bíblia Sagrada na sua casa. Se você conversar com qualquer pessoa, ela vai dizer: não, eu tenho a Bíblia Sagrada aberta no Salmo 91 na minha casa. Mas o que é na verdade que fala o Salmo 91? Então é começar assim. Quando Filipe se aproxima, mandado, dirigido por Deus, e pergunta para ele: você está entendendo o que lê? Ele diz: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então a partir dali Filipe começou a explicar para ele. Filipe explica que aquele homem não estava falando de si mesmo, como pensava o eunuco. Quando ele diz assim: esse homem, esse profeta, está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe começa a explicar: não, ele não está falando dele, ele está falando de outra pessoa. Querido, também aqui entra muita humildade. Aquele homem era um homem de referência na sua cidade, mas ele tem a humildade de dizer: pois eu não estou entendendo o que eu estou lendo. Ele não vai fazer interpretação ao bel prazer. Infelizmente hoje é isso que acontece.
As pessoas começam a fazer interpretação ao bel prazer. Mas quando a gente começa a entender o que é hermenêutica, quando a gente começa a entender o que é princípio de interpretação bíblica, nós não vamos ler de forma irresponsável, também nós não vamos executar de forma irresponsável. É preciso que entenda o que está escrito. É preciso que entenda para quem foi escrito. É preciso que entenda quem escreveu, por que escreveu, quais foram os motivos que levaram essa pessoa a escrever. É preciso que entenda isso. É preciso que entenda o mundo de então. É preciso que entenda a sua cultura. É preciso que entenda a sua religião. É preciso que entenda a sua política. É preciso que entenda a sua geografia. Então, quando nós estamos entendendo, na verdade, quem foi que escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, que motivos levaram a escrever, então a gente começa a entender o texto, começa a entender o texto bíblico. Eu quero ler um texto aqui com vocês, em João capítulo 5, versículo número 39. Ele diz assim, isso é um texto que a gente lê constantemente, prega nisso aqui constantemente, mas ele diz o seguinte, olha, examinai as escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então quando a gente lê esse texto aqui, a gente vê que Jesus estava falando com os religiosos da época. Porque no capítulo 5, lá no início, Jesus começa curando aquele homem que estava há 38 anos ali na beira do poço, esperando ali as águas se mexerem, como era a esperança deles. Então o que acontece? Quando Jesus cura aquele homem, diz, olha, pega o teu leito, vai para a tua casa, vai embora. Então ele começa a ser atacado pelos religiosos. Ele começa a ser atacado por aquelas pessoas que talvez até ganhasse dinheiro em cima da necessidade dos outros. E Jesus começa a ser questionado por eles. E daí a pouco Jesus explica a sua missão. Não, eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para trazer reino, eu vim aqui para mostrar quem é meu pai. Então ele começa dizendo, ele começa falando para eles. E Jesus explica para eles. Jesus leva-os a entender a missão dele aqui na terra. Mas aqueles homens, eles ficam, olha aqui como é que diz o versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele, não creram naquele a quem ele enviou. Ou seja, vocês não têm Deus na vida de vocês, porque vocês não acreditam no enviado. No caso, ele, Cristo. No caso, ele. Aí ele diz, examina as escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, vocês, se examinarem as escrituras direitinho, vocês vão entender que na mesma escritura que você julga ter vida, é a mesma escritura que fala de mim. É a escritura que está falando de mim. Então, se vocês têm essa atenção pela escritura, é ela que está falando de mim. Então, vocês estão lendo apenas e não estão entendendo. Vocês estão apenas lendo as escrituras. Vocês estão apenas lendo o que Moisés escreveu, somente isso. Mas não estão entendendo, é isso que Jesus estava dizendo para ele. E muitas pessoas hoje, e os religiosos também de hoje, estão do mesmo jeito. Eles leem, extraem o texto, aquilo que vai trazer resultados positivos para ele, interpreta ao bel prazer, não quer saber as consequências negativas que vai acontecer espiritualmente na vida das pessoas. O importante é eles usufruírem daquilo que estão dizendo. E às vezes por meio de coação, usando a palavra, eles vão extorquir alguma coisa e tirar alguma coisa. Bem, Jesus está dizendo isso para ele, vocês examinam as escrituras, mas elas estão falando de mim. Vocês não têm Deus na vida de vocês. Sabe por que vocês não têm Deus? Porque vocês não estão recebendo aquele que ele enviou, que sou eu. Está na mesma escritura que vocês dizem que tem vida eterna. Está na mesma escritura. Não é escritura diferente, é a mesma. Só que a interpretação de vocês é totalmente errada. A leitura de vocês é uma leitura que traz benefícios próprios, somente isso. Vocês não estão preocupados em ensinar para o povo que eu viria e iria fazer isso aqui. Milagre na vida das pessoas. Vocês não disseram isso. Vocês simplesmente leram interessado em saber que tinha vida eterna, não para ensinar o povo que Deus havia mandado o seu filho, ou mandaria o seu filho aqui para implantar um reino de paz, um reino de alegria, um reino de libertação. Vocês não ensinaram isso para eles. Então Jesus começa a mostrar para eles aqui.
que eles estavam talvez distorcendo a palavra para o seu próprio benefício, porque eles tinham medo daquela multidão seguir a Jesus. E se seguisse a Jesus, como eles iriam para o templo? Como eles iriam chegar ao templo? E lá no templo é onde eles levavam tudo, as suas ofertas, e deixavam na mão dos religiosos. Como eles iriam? Se iriam seguir a Jesus. Por isso que o nosso conselho é: siga a Cristo. Siga a Cristo. Procure um lugar, procure uma comunidade de fé que pregue a palavra, viva a palavra. Nós prezamos por pregar a palavra de Deus. É isso. E se você for olhar todo o contexto, você vai entender o que Jesus está dizendo. No versículo 40 ele vai dizer: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, sabe por que vocês não vêm a mim ou não me aceitam? Porque vocês não entenderam o que está lendo. Vocês não querem vir a mim para poder ter vida. Sabe por quê? Porque vocês leem e não entendem. Aí vem a importância de entender a interpretação da Bíblia. Nós vamos estudar princípios. Nós vamos estudar regras. Eu queria só que você entendesse nessa primeira lição o que é hermenêutica, o que é interpretação bíblica. Eu só quero isso, que você entenda isso. No próximo vídeo nós vamos estar já começando aqui sobre os princípios de interpretação, as regras de interpretação. Eu quero que você aprenda passo a passo, sem pressa. Não tenha pressa. Como eu falei, esse curso aqui de pregador eu estou dando sem ganhar nada. Eu quero ganhar só do reino, e para mim está ótimo, para mim está excelente. Pastor, o senhor vai colocar assim, bote um pix? Não, não vou, porque eu não quero, eu nunca gostei disso. Eu nunca fiz apostila para vender, eu nunca fiz livro para vender. Eu não gosto, é de mim, isso é de mim. Quem faz eu não condeno, pode fazer, pode vender cursos, faça o que você quiser, porque foi a direção que você recebeu de Deus. Eu recebi outra direção de Deus. Eu não recebi a direção para poder usufruir, não, de forma alguma, mas poder para passar conhecimento. Então espero que na próxima lição você fique atento. Estamos estudando o que? Hermenêutica, princípio de interpretação bíblica. Não estamos usando a hermenêutica para filosofia, é muito lindo, né? Também não estamos usando a hermenêutica para o direito, mas como princípio de interpretação, como ciência da interpretação da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Espero que tenha contribuído com vocês e que a mente de vocês comece a se abrir. Amém? Então na próxima lição, pode ser até no final de semana, não sei. Na próxima lição, nós vamos estar trazendo princípios aqui. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amo todos vocês em Cristo. Fica na paz.